Shalom, irmã. Na madrugada, mais uma vez, estamos aqui nesse momento aonde o nosso anjo assistente está do nosso lado. Nós agora estamos com a mente descansada. O fígado já fez, a sua depuração. Ele faz nas primeiras horas da noite. Irmã, sobre o que nós estamos conversando, todos esses assuntos, e nós estamos um explicando para o outro, um expondo para o outro, fazendo aquilo que a Bíblia diz, de 2 em 2, senão enganoso é o nosso coração e nos leva à perdição. Se confiarmos em nós, vamos interpretar, não vamos compreender a verdade presente para os dias de hoje, 2026. Governo Trump e Pontífice Leão XIV. Esses dois são eles que vão pôr o ponto final na história da humanidade. Não necessariamente que sejam esses dois personagens, essas duas pessoas que ocupam o trono do Estado Soberano do Vaticano e a cadeira da presidência dos Estados Unidos da América. São para eles que nós sempre temos que ter a atenção bíblica, profética, escatológica, porque o que diferencia o verdadeiro remanescente é o espírito de profecia. Não é o evangelismo, não são as doutrinas, não são as condutas cristãs, no estilo de vida, não são as nossas coisas boas que nós fazemos, nem a nossa posição, nem os nossos estudos, nem as nossas titulações, mas sim o nosso coração contrito e humilde, se submetendo à vontade do nosso Abba Pai, o Pai do nosso advogado celestial, aquele que pleiteia pela vida da humanidade agora, que o julgamento dos mortos está chegando no final e o julgamento dos vivos vai iniciar. A hora da tentação que há de vir sobre todos os habitantes da terra se aproxima. Apocalipse 3. Todos nós seremos testados, provados, experimentados e aprovados. Cada um do povo de Deus que professa fé nessa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, que é o sinal da besta. Quem receber, recebe as pragas. As pragas vão vir. As pragas vêm primeiro do que o nosso Salvador. E a gente fica nesse discurso romântico. Jesus vai voltar. Sim, estamos nós preparados para as bodas do Cordeiro. Teremos o nosso azeite, que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para o remanescente? Ele é uma pessoa, ele é Deus, ou ele é o Espírito do Pai que o Filho recebeu, foi glorificado e nos concede na forma de Consolador e aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito de Cristo que está entre nós. Por isso que Cristo soprou sobre os discípulos o seu Espírito.
Espírito Santo foi derramado na forma de tochas de fogo no Pentecostes, e será derramado na forma da chuva serôdia agora, no alto clamor do terceiro anjo, que a gente acredita ser o outro anjo, aquele anjo de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Um chamado de saída, sair de onde nós estamos, porque o nosso Salvador, ele mesmo deixou relatado que antes dele vier, o mundo estaria como Sodoma e como Noé. A população estaria vivendo de acordo com os costumes dos antediluvianos e com os costumes dos sodomitas. Cristo deu essa referência em Lucas, desses dois aspectos que marcam a geração que precede a imposição da falsa adoração pelas duas bestas do Apocalipse 13, a saber, a união do Estado com a Igreja. O Estado e a Igreja vão se unir. Eles vão dar uma proposta de paz. O nosso Papa Leão XIV, o norte-americano Robert, já está se preparando para entrar para o Conselho da Paz. A ONU vai ficar num segundo plano, porque a proposta sai do Vaticano e da Casa Branca. O Vaticano vai dar toda a autoridade e poder para a Casa Branca, legislar por um período de tempo que precede a volta do nosso Salvador. E registrado em Lucas está escrito que nós, da última geração, seríamos parecidos. Nós estaríamos vivendo como os antediluvianos e como os sodomitas. A característica de quando você vai em Gênesis e lê por que a terra foi destruída pela água, porque a água está aqui em cima dos céus, não existe espaço sideral. É uma mentira da ciência e da NASA. A sociedade brasileira criacionista não pode acreditar no sistema solar. Isso é uma apostasia. É a apostasia da ciência e da fé do povo de Deus. Acreditar que nós fomos criados como resultado final da teoria da evolução do Big Bang, de que o homem veio do macaco, que é o sistema solar. Estamos apostatados. Não cremos mais que aqui em cima são águas e que os portais do céu se abriram e as águas desceram, suficiente para inundar a terra. Está lá escrito na Bíblia, leiam, lá em Gênesis. E a característica do estilo de vida, da abominação, da pecaminosidade daquela comunidade, daquela sociedade, daquele povo, era o feminicídio, a violência contra as mulheres. Era a violência, especialmente contra as mulheres. Já em Sodoma, era a homossexualidade, era o que prevalecia, desde as crianças até os velhos. Leiam lá em Gênesis por que Sodoma foi destruído.
Foi necessário os anjos irem e tirarem. Sai dela, Ló. Ele da cidade, senão ele ia ser destruído também, porque o fogo iria vir. Por isso que o povo de Deus tem que ter o selo dele em suas testas, o sinal dele em suas testas. O selo é o nome do Pai e o nome do Filho, escrito o nome do Pai e do Cordeiro em suas testas, ou seja, os nomes da divindade. Eles não têm escrito 3 deuses, mas sim o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Esse é o remanescente. Agora os salvos na eternidade terão o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, e o novo nome do Cordeiro. Mas aí é na eternidade com todos os salvos. Eu estou dizendo agora, da última geração. Esse é o selo. Enquanto na testa da grande Babilônia está escrito mistério, o mistério da Santíssima Trindade. E essas duas características escriturísticas sobre os antediluvianos e os sodomitas, elas são atuais, que é o que está na pauta hoje. A questão do gênero, a questão da transexualidade e a questão da mulher. O Ministério da Mulher, a Comissão de Direitos Humanos da Mulher, o Departamento da Mulher dentro das organizações, dentro das instituições, dentro dos concílios, dentro das reuniões. E, por um outro lado, também a questão da homossexualidade, da transexualidade. Hoje nós já vemos crianças trans, já tem no TikTok. O TikTok é chinês. Aqui no Brasil nós estamos tendo um domínio chinês e um rompimento com os Estados Unidos. China, Rússia, Irã, Coreia, Brasil, o BRICS. Ele é contra os Estados Unidos. E o Lula, nosso presidente, é o que tomou a frente para ficar brigando com o Trump, com o presidente Trump. Essa briga que a gente vê hoje, do Brasil para os Estados Unidos, a nível governamental. Nós vamos ter que pagar um preço alto por isso. E nós vamos ficar contra o projeto de paz que o Vaticano e os Estados Unidos vão propor para o mundo para sair dessa solução. E daí vai vir a união por intermédio da imposição. Perderemos a liberdade, o livre-arbítrio. Nós vamos ter que ser vacinados. Se nós não tivermos o cartão vacinal, perdemos o direito de ir e vir, até mesmo de entrar dentro da igreja. Foi o que aconteceu dentro da nossa igreja, dentro do nosso povo. Os vacinados não puderam assistir os nossos cultos. Daí é que veio cultos online, e aí eles perderam uma clientela grande, e já estavam cansados dessa mensagem que hoje eles dão, como também envelheceram. A tardança do nosso Cordeiro, essa tardança profetizada, Deus que elaborou o plano da tardança, pois o justo viverá pela fé. Abacuque. Então esses dois aspectos estão na pauta e são reais, como sinais bíblicos da volta do nosso Salvador e Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso sumo sacerdote hoje, porque ele vai ser o
o nosso príncipe, o príncipe da paz. Ele é que vai trazer o verdadeiro plano de paz para a humanidade. E viveremos em paz em toda a eternidade. Shalom.